Graça e paz, Tamidim, escatologia, doutrina das últimas coisas, o tribunal de Cristo e a parábola dos talentos. Logo após o arrebatamento da igreja, a igreja comparecerá diante do Bema, o tribunal, o pólio, o lugar de premiação. Alguém pergunta, e os corpos daqueles que foram mortos, cujos corpos foram despedaçados? E alguém até faz uma pergunta, alguém que foi engolido por um peixe, devorado por aquele peixe, e aquela pessoa passou a fazer parte da constituição daquele peixe, como é que aquela pessoa vai ressuscitar? Bom, isso é uma dificuldade para mim e para você. Para o Criador de todas as coisas não há dificuldade para ele. Pois a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, verso 17, que ele chama as coisas que não é como se já fosse. E Filipenses 3 e 21 diz que Deus nos dará um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo, segundo o seu poder de sujeitar a Ele próprio todas as coisas. Ele reconstituirá o corpo, trará de volta um novo corpo, pois o que importa para Deus é a personalidade que está atrelada à alma e ao espírito, que é a parte material, na eternidade. Para Deus, Ele é especialista em construir um novo corpo, até porque os nossos corpos serão semelhantes ao corpo da glória de Cristo. Respondendo esta indagação, vamos para Mateus 25, 14, versos 14 ao 30. Vou ler o texto um pouco grande, não vou comentar os versículos, porque eu quero me deter numa dificuldade que encontramos no versículo 30 e depois falar um pouco sobre o contexto de Mateus 25, o contexto começa em Mateus 24. Vamos ler os versículos. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, ganhei-o com eles. E o seu senhor lhe disse: Bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom servo, fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receber 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Mas podendo, porém, seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dá-lhe ao que tem os 10 talentos. Que o que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem seria tirado. E aqui está a dificuldade. Se esta parábola está atrelada ao tribunal de Cristo, que nós falaremos hoje, a dificuldade está aqui no versículo 30. Preste bem atenção. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, como entender que este texto de Mateus 25, 14 ao 30 está falando do tribunal de Cristo, do julgamento dos crentes, onde eles serão galardoados, recompensados ou não? Todo o contexto de Mateus 25 está falando da volta de Cristo.
E o contexto começa em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus ele vai falar para os discípulos os sinais da sua volta em glória. No verso 8 do capítulo 24, Jesus chama esse sinais de princípio das dores. É o que nós estamos experimentando hoje e de acordo com a proximidade do retorno de Cristo, que entenda retorno de Cristo como a volta gloriosa e não o arrebatamento. O arrebatamento, como já falamos, é iminente. Essas dores de parto espiritual, esse princípio das dores, a figura aqui é exatamente contrações de uma mulher sentindo contrações para dar à luz ao filho, eles vão se agravar, eles vão tornar-se cada vez mais evidentes, assim como a mulher, quanto mais se aproxima a hora do menino nascer, mais as contrações aumentam. Quanto mais aproxima-se o dia do retorno de Cristo, os sinais se avolumam, eles tendem a aumentar. Depois que Jesus fala dos princípios da dores, ele já entra no versículo 15 na grande tribulação. Todo o contexto do versículo 15 ao 28, Jesus está falando da grande tribulação. A partir do versículo 27, 29, 35, até o 35, Jesus vai falar do retorno em glória. Então nós temos aqui o princípio das dores, a grande tribulação e o retorno em glória. Quando nós chegamos no verso 36 do capítulo 24, então se abre um parênteses, fecha-se um parênteses no versículo 35, abre-se outro parênteses, Jesus começa a falar agora da iminência, e aqui nós vamos entender o arrebatamento da igreja. Note que aqui não está em ordem cronológica os eventos. Aqui é um parênteses, ele vai falar da iminência. Por quê? Porque ele vai falar exatamente da vigilância, e ele vai citar aqui que o arrebatamento será como os dias do dilúvio e de Ló, onde iminentemente veio sem que as pessoas percebessem que estava chegando, e no texto, no paralelo de Lucas que fala de Ló, Ló foi arrebatado, foi arrancado antes que o juízo caísse sobre Sodoma, a igreja arrebatada antes da grande tribulação. Isso é tão claro que no verso 43, Jesus vai falar que isso acontecerá de maneira inesperada como ladrão. Ele vai mostrar a importância de vigiar, de estarmos vigilantes. No verso 45, então, Jesus vai falar do segundo evento após o arrebatamento, né? A primeira coisa que acontece com o arrebatamento, que é o tribunal de Cristo. Ele vai contar a parábola dos servos, vai mostrar a fidelidade no serviço. Quando chegamos no capítulo 25, no verso 1, outro parênteses se abre, e Jesus volta a falar de iminência, volta a falar do arrebatamento iminente, ou a qualquer momento, a importância de vigiar. E ele vai contar a parábola aqui das 10 virgens, e aí alguns vão interpretar de diversas maneiras essa parábola. Tem alguns que vão interpretar que as 10 virgens são a igreja, enquanto que a esposa é Israel, outros interpretam que as virgens são Israel, enquanto que a esposa, as virgens são a igreja, né? O primeiro grupo interpreta que as virgens são a igreja e a esposa é Israel, o outro grupo que as virgens são Israel e a esposa é a igreja. Na verdade, eu não vejo sentido nessas interpretações. Para mim, aqui se fala de iminência. Aqui, Jesus está mostrando que nós devemos estar preparados porque o arrebatamento acontecerá a qualquer momento. E nós precisamos entender que ele conta uma parábola, um cortejo nupcial para ilustrar essa verdade, sem precisar entrar em minuciosidade se as virgens são Israel, se as virgens são a igreja. O foco da parábola é mostrar a importância de estarmos vigilantes. E então, quando chega no versículo 14, porque no versículo 13 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que dia nem a hora há de vir o Filho do Homem. Então, note que o foco aqui não é se as virgens são Israel, se as virgens são a igreja. O foco aqui é a iminência, é a vigilância. E então, quando chega no versículo 14, Jesus começa a contar a parábola dos talentos. Se o verso 13 e a parábola de 10 fala
da necessidade de estarmos preparados para sermos arrebatados a qualquer momento, então nós entendemos que a partir do versículo 14 vai falar do tribunal de Cristo. Por isso Jesus conta a parábola dos talentos, né? O Senhor que se ausentou deixou os servos para trabalharem, para multiplicarem as suas riquezas, e quando ele volta, ele encontra 2 servos que trabalharam, multiplicaram a riqueza de acordo com o talento, que é uma taxa monetária ali, uma moeda, né? Multiplicado de acordo com a capacidade, com o talento que ele recebeu, multiplicaram, encontra um servo negligente que enterrou o talento. E isso aqui fala exatamente de que Cristo deseja que multipliquemos suas riquezas. Como assim? Propagando o Evangelho, trabalhando no reino. O tribunal de Cristo será o dia da pregação de contas, da avaliação do nosso trabalho aqui na terra. Por isso essa história que alguém diz, eu quero ser um faxineiro no céu, como se fosse algo humilde. Não, Jesus não espera isso. Ele mostrou essa parábola para ilustrar que ele espera que trabalhemos. Jesus disse que nós devemos multiplicar riquezas no céu, acumular riquezas no céu. Como é que eu acumulo riquezas no céu? Trabalhando aqui na terra, como diz 1 Coríntios 3, em prata, em ouro e em pedras preciosas, fazendo a obra de Deus. Jesus disse em Mateus 5, que naquele dia alguns serão chamados pequenos e outros grandes. Jesus deseja que alguns sejam chamados grandes, alcancem postos de autoridade e de glória maior. Não tem nada de pecado em ambicionar aquilo que Deus prometeu em glória, não com a motivação errada, mas com a motivação certa de fazer para a glória de Deus e por amor ao Evangelho, e como forma de gratidão pelo que Cristo fez por nós. Quando alguém diz assim, não, eu quero ser simplesmente um faxineiro, estar na cozinha do céu, na verdade essa pessoa está querendo desculpar a sua negligência, a sua omissão, porque a questão não é eu trabalhar nem para alcançar o galardão, é eu trabalhar em gratidão ao que ele fez por mim. Ele morreu, ele sacrificou, ele entregou tudo por mim, eu preciso fazer alguma coisa por ele, pelo reino dele, como forma de reconhecimento daquilo que ele fez por mim. E a dificuldade está exatamente no versículo 30. Porque se essa parábola fala do tribunal de Cristo, o dia da pregação de contas, e vai haver galardão, recompensa ou não, mas não vai haver condenação, por que o versículo 30 diz, lançai, pois, o servo inútil, vamos dizer, o crente que não trabalhou, que não fez nada, que não multiplicou os talentos, o crente negligente? Por que o texto diz, lançai nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes? Bom, há 2 interpretações aqui para esse versículo. A primeira delas é que Jesus está falando aqui do tribunal até o versículo 29, mas quando chega no versículo 30, abre-se outro parênteses. Jesus aqui não está falando mais de julgamento do crente, mas ele vai conectar ao juízo das nações no trono da sua glória, que está no versículo 31. E aí, esse que vai ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, é exatamente o ímpio, a nação bode, né, que não se aliou a Israel no trono da glória, no julgamento das nações, quando Jesus vier estabelecer o milênio. Outra interpretação que conecta esse versículo ao tribunal de Cristo é aquilo que os editores da Bíblia Plenitude disseram, que o servo inútil enfrentará um constrangimento, uma vergonha tão grande por não ser galardoado, um vexame público diante daquele que vai receber um nível de glória, e ele vai estar ali apagado, espiritualmente falando, no sentido de recompensa, que ele vai chorar e vai prantear como se estivesse no lugar de ranger de dentes. 1 João 2,28 diz que muitos naquele dia se afastarão envergonhados. Então, a interpretação é que no tribunal, aqueles que não forem galardoados e for passado em rosto sua negligência, sua omissão para com a obra de Cristo, sofrerão um constrangimento tão grande em comparação ao nível de glória daquele que foi recompensado, que será como pranto
e como ranger de dente. A glória superior será tão grande que a decepção de não receber a glória será como pranto e ranger de dentes.